Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. No segundo dia do julgamento da ex-deputada federal Flor de Lis, testemunhas de defesa e de acusação estão sendo ouvidas. De Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, o repórter Tony Vendramini tem as informações. Boa noite, Tony. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. Nesse momento, quem está sendo ouvido aqui no Fórum de Niterói é Wagner Pimenta, o Misael, filho afetivo de Flor de Lis. Mais cedo também foram ouvidos o inspetor da Polícia Civil, Tiago Vaz, que participou da investigação do caso, e Alexander Felipe Matos Mendes, que é filho afetivo de Flor de Lis e também é conhecido como Luan. O Alexander pediu para ser ouvido por videoconferência. Ele disse que não sabia como reagiria na presença dos réus. Só que esse depoimento por vídeo desagradou a acusação, que alega que a medida prejudicou o debate porque as declarações não podiam ser ouvidas com clareza, violando assim o princípio da publicidade. O Ministério Público chegou a pedir que a juíza responsável pelo caso reconsiderasse, mas ela negou. O Alexander também pediu para não ser mais chamado de Luan e disse que não quer lembrar do passado com a família. O julgamento hoje foi retomado com atraso. Vamos ver na reportagem. O segundo dia de julgamento começou com cerca de 1h30 de atraso. A Secretaria de Administração Penitenciária esqueceu de levar para o tribunal um dos réus, André Luiz de Oliveira, filho afetivo de Flor de Lis. A juíza responsável pelo caso, Neares dos Santos Carvalho Arce, determinou que ele fosse conduzido ao fórum. A Secretaria vai apurar as razões do esquecimento. Como no primeiro dia de julgamento, Flor de Lis chegou ao tribunal por volta das 8 horas da manhã. Ontem, ela chorou ao ver os familiares e em outros momentos da sessão. A ex-parlamentar passou a maior parte do tempo de cabeça baixa. A primeira testemunha a ser ouvida foi a delegada Bárbara Lomba, responsável pela primeira fase da investigação. O depoimento durou cerca de 5h30. Em seguida, foi a vez do delegado Alan Duarte, que assumiu o caso depois de Lomba. A terceira testemunha foi Regiane Ramos Cupe, ex-patroa de Lucas César dos Santos, filho adotivo de Flor de Lis envolvido no crime e já condenado. Regiane contou como conheceu Lucas e que sentia pena dele, porque o jovem sempre andava sujo e mal vestido. A testemunha disse que começou a saber o que se passava na casa da ex-deputada depois que Lucas começou a trabalhar na oficina. Flor de Lis é acusada de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Além dela, estão sendo julgados por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada os filhos afetivos da ex-deputada, Marzi Teixeira Silva e André Luiz de Oliveira, e a filha biológica, Simone dos Santos Rodrigues. Já a neta de Flor de Lis, Rayane dos Santos, responde por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa armada. Bom, sobre o atraso na chegada de André Luiz de Oliveira, o filho afetivo de Flor de Lis, a Secretaria de Administração Penitenciária explicou que o transporte dos réus desse caso exige uma logística diferenciada, com 5 veículos e 20 policiais penais. A SEAP admitiu que uma falha provocou o atraso, se desculpou e informou que o funcionário responsável, o funcionário, já foi afastado das funções que exercia. De Niterói, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. Veja agora outros destaques dessa edição. Os coordenadores da equipe de transição de governo foram definidos pelo PT. O núcleo da economia tem os criadores do Plano Real e um ex-ministro de Dilma Rousseff. O PL afirmou que fará oposição ao governo Lula e convidou Jair Bolsonaro para ser presidente de honra da sigla. Foi dada a largada para a temporada de cruzeiros no Brasil. A expectativa é que essa seja a maior da última década. O ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, foi transferido para o presídio de Benfica. Ele teve a prisão decretada pela Justiça por suspeita de estupro. O ex-vereador se apresentou à polícia numa delegacia de Niterói, na região metropolitana. A prisão preventiva foi decretada por causa de uma investigação de estupro. Monteiro é suspeito de manter relações sexuais à força com uma jovem de 23 anos. A mulher contou que, além de ser estuprada, foi agredida com vários tapas no rosto. A estudante contou que o estupro aconteceu em julho deste ano, quando ele já era investigado por vários outros crimes. As denúncias de assédio sexual, moral, intimidações, agressões e tentativa de estupro começaram a ser feitas em março. Gabriel Monteiro também já foi denunciado pelo Ministério Público e é
réu em pelo menos 2 casos. Um por ter filmado relações sexuais com uma adolescente e o outro por ter assediado uma ex-assessora. Os escândalos fizeram com que ele perdesse o cargo de vereador em agosto. Antes de se entregar, Gabriel Monteiro, que também foi expulso da Polícia Militar há 2 anos, gravou este vídeo. Assim que eu fiquei sabendo, vim imediatamente me entregar para a justiça, porque eu acredito nela e sei que a minha inocência vai ficar comprovada. Na audiência de custódia realizada nesta tarde no presídio de Benfica, na zona norte do Rio, a justiça manteve a prisão preventiva de Gabriel Monteiro. Uma operação da Polícia Federal em 8 estados prendeu os líderes de um grupo criminoso especializado em tráfico de drogas, milícia armada e lavagem de dinheiro. As investigações começaram em Uberlândia, Minas Gerais. Traficantes que atuam no Triângulo Mineiro estariam sendo abastecidos com grandes quantidades de cocaína que eram fornecidas por milicianos do Rio de Janeiro. O patrimônio de um dos líderes do esquema foi avaliado em 25 milhões de reais, mas o grupo teria movimentado valores ainda maiores. Verificamos que o grupo movimentou cerca de R$1 bilhão em termos financeiros. E também em termos de bens, foram avaliados em cerca de R$100 milhões. Bens relacionados a imóveis, veículos de luxo, embarcações. Esses bens eram usados para a lavagem decorrente do tráfico de drogas. Foram cumpridos cerca de 250 mandados, sendo 110 deles de prisão. Os agentes da Polícia Federal estiveram em endereços da quadrilha em 25 cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins e Roraima. Criminosos trocaram tiros com a polícia no campus da Universidade de São Paulo, na zona oeste da cidade. Os bandidos sequestravam um médico quando foram surpreendidos pelos militares. A repórter Estela Freitas tem as informações ao vivo. Boa noite, Estela. Boa noite, Lacombe. Boa noite a todos. O tiroteio foi no final da manhã de hoje. Imagens de câmeras de segurança mostram quando um dos criminosos entra num carro vermelho. O veículo é flagrado seguindo o carro da vítima. Depois do sequestro, eles são abordados pela polícia e tentam fugir. Houve troca de tiros durante essa perseguição. Depois, o veículo foi abandonado aqui nessa esquina. 2 criminosos conseguiram fugir e o terceiro foi baleado e encaminhado ao hospital. A vítima, um médico, foi encontrado dentro do carro sem ferimentos. A arma que foi usada no crime foi apreendida. E hoje também na capital paulista, a polícia apreendeu uma quadrilha que enganava vítimas por meio de sites falsos. Vamos ver na reportagem. 28 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária foram cumpridos em São Paulo e em Guarujá, no litoral paulista. Os alvos são investigados por formação de organização criminosa. O grupo administrava site de leilões falsos. É montado um site que, de fato, se você vê, é igualzinho um site legítimo. A vítima acaba por entrar ali, geralmente indicada por sites de procura. Uma vez ali, ela se interessa por um veículo, vence falsamente uma competição de leilão que não existe e quando ela vai efetuar o pagamento por esse veículo, aí entram em cena os laranjas, que estão na outra ponta dessa mesma organização criminosa. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, em 2 anos de investigação, os policiais descobriram que a quadrilha movimentou R$1,6 milhão. Com a ação, os agentes conseguiram, num único dia, evitar um prejuízo de R$235 mil de vítimas em todo o país. Esse dinheiro chega para um laranja, que é uma pessoa que geralmente é aliciada a emprestar sua conta. Essa pessoa recebe esse valor ilícito, em seguida esse valor é repassado para um aliciador que passa para mais uma pessoa que, por sua vez, passa esse valor para o que nós chamamos de líderes regionais. Eles fazem que esse dinheiro chegue até as pessoas que fizeram aquele site, que estão no ápice da organização criminosa. A polícia identificou 4 líderes regionais da quadrilha, além de 21 envolvidos no esquema e dezenas de laranjas espalhados pelo estado de São Paulo. Essa já é a 3ª fase da operação. Com o alcance do núcleo financeiro da quadrilha, foram apreendidos dispositivos eletrônicos como celulares que podem ajudar os investigadores na busca por mais membros da organização. Uma carreta roubada tombou durante uma perseguição policial em Barueri, na Grande São Paulo. O veículo estava carregado com pacotes de ração.
Um dos 3 assaltantes que estavam no caminhão morreu na hora. Outro foi socorrido, mas não resistiu, e o terceiro envolvido conseguiu fugir. A carroceria da carreta ficou destruída e a carga espalhada pelo chão. A polícia prendeu o homem que fez um assalto num ônibus em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. O crime aconteceu no último domingo. O bandido usou uma arma de pressão para ameaçar uma passageira. Ele levou o celular da vítima, que prestou queixa. O vídeo do assalto viralizou, o que ajudou a polícia a identificar o criminoso. Ele foi preso em casa, também em Taboão da Serra, nesta terça-feira. Em todo o país, laboratórios e farmácias voltaram a registrar aumento de testes de Covid com resultado positivo. Henrique testou positivo para a Covid na semana passada. Ele já havia tomado 3 doses da vacina e teve apenas sintomas leves. Eu comecei a me sentir mal, nariz muito congestionado, tossindo muito. E de noite meus sintomas começaram a piorar. Comecei a ter calafrios. Na madrugada eu comecei a sentir febre. Em todo o país, os casos confirmados de Covid aumentaram nas últimas semanas. Nas redes de farmácias e drogarias, o percentual de testes positivos passou de 6,5% no começo de outubro para 15,5% no final do mês. Muito possivelmente, ela vai se alastrando porque a movimentação das pessoas se tornou muito grande. Por exemplo, pelas eleições. A maior preocupação é com a subvariante BQ1 da Ômicron. A cidade de São Paulo registrou a primeira morte associada à nova cepa. A vítima é uma mulher de 72 anos que tinha diversas comorbidades. Segundo a Fiocruz, a BQ1 já foi detectada também no Rio de Janeiro e Amazonas. Ela tem a característica de driblar as defesas que foram conferidas pelas infecções ou vacinas prévias. Então, nós não temos ainda uma defesa ou vacinas que consigam conter essa cepa, especialmente nas formas leves. Esta rede de medicina diagnóstica com sede em Minas Gerais registrou nesta semana a maior média de testes positivos de Covid dos últimos 30 dias, 23%. Na comparação com 5 semanas atrás, os diagnósticos de confirmação da doença aumentaram 640%. O grupo tem mais de 180 laboratórios em todo o país. Os maiores índices de exames positivos foram nos estados do Amazonas, Pará e São Paulo. O comportamento que a gente está observando agora da positividade de Covid, ele se assemelha muito ao comportamento que houve antes de outras ondas. A gente está com alto grau de positividade e uma carga viral muito alta nos casos positivos. Os especialistas acreditam que os números podem ser ainda maiores. Muitas pessoas não têm feito mais o exame ou passaram a utilizar o autoteste vendido nas farmácias, que não entra na contabilização oficial. Não é uma situação, mais uma vez, para se criar nenhum tipo de pânico, mas que retome alguns hábitos, principalmente de higienização de mãos, de, eventualmente, uso de máscaras e sintomas gripais. No momento onde a Covid começou a crescer novamente, é necessário se fazer o teste. Depois de 2 anos de pandemia, os cruzeiros marítimos voltam a movimentar o turismo no Brasil. A previsão é de que essa seja a maior temporada dos últimos 10 anos, movimentando mais de 3 bilhões de reais. Inge e Heinz vieram da Alemanha e estão visitando o Brasil pela primeira vez. Eles desembarcaram do cruzeiro marítimo Aidamar, que chegou hoje no Porto do Recife. Sim, nós gostamos muito e é muito legal. Já Mônica e Klaus estão por aqui pela segunda vez, mas não conheciam o Recife e adoraram a experiência. Yes, very. It's beautiful. Sim, muito, cidade bonita. A gente foi de táxi para Olinda e foi incrível. Aí nós voltamos para ver Recife. And we come back and see Recife. A embarcação trouxe 2.787 passageiros e é a segunda a atracar no Porto do Recife desde o início desta temporada de cruzeiros. A expectativa é que a capital pernambucana receba 23 navios nos próximos 6 meses. Nós falamos sobre o que a cidade dispõe, os serviços que o Recife disponibiliza para o turista, quais os roteiros, quais os atrativos turísticos que os turistas podem visitar enquanto permanecerem na cidade. Além disso, a gente tem todo um trabalho de material informativo com mapas de Recife, de Olinda, do litoral norte e do litoral sul.
Para atrair o turismo de cruzeiros, o Porto do Recife passou por obras de dragagem que agora permitem a recepção de navios de até 150 metros de comprimento. Toda a equipe de operação focada no trabalho, mais 30 colaboradores de diversas áreas do Porto do Recife e todos estão dando total empenho nessa nova temporada, que começa agora em outubro de 2022 e vai até maio de 2023. Segundo o Ministério do Turismo, a última temporada de cruzeiros no Brasil movimentou cerca de R$1 bilhão. Para esta temporada, que começou em outubro e vai até maio, a expectativa é de uma geração de receita de cerca de R$3 bilhões e criação de aproximadamente 43 mil empregos. No Rio de Janeiro, o turismo de cruzeiros deve atrair mais de 500 mil pessoas vindas de 26 navios de bandeiras internacionais e 11 embarcações nacionais. No Porto de Santos, em São Paulo, a expectativa é de receber até abril do ano que vem mais de 560 mil turistas. Com isso, a prefeitura da cidade acredita que sejam injetados até R$390 milhões na economia local. A Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos prevê que essa temporada seja a maior dos últimos 10 anos. Começou em São Paulo o maior evento do setor de resíduos, limpeza urbana e reciclagem da América Latina. A Waste Expo Brasil reúne grandes marcas e empresas do Brasil e de outros 15 países. Que a música transforma é tão verdade que ela pode ser produzida da maneira mais inusitada. Piano, violino e baixo, feitos de garrafas, panelas e carrinho de mão, formam a Orquestra de Sucata. O projeto surgiu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, numa oficina de música para alunos de escolas públicas. Chegamos lá e nos deparamos com a ideia de que os alunos não tinham condições de comprarem os seus instrumentos. Então, qual foi nossa alternativa? Começamos pelos instrumentos de percussão, que são aqueles instrumentos que dão ritmo, uma vibração para a música. E começamos a resgatar junto com eles, reciclar e aproveitar galões, latas de tinta, chaves para fazer tampinhas de garrafa. A orquestra abriu a edição deste ano da Waste Expo Brasil. A feira reúne as principais marcas do setor de resíduos sólidos, saneamento, limpeza pública, reciclagem e processamento de sucata. As novidades em tecnologia, máquinas e equipamentos estão aqui. O evento ele vem crescendo exponencialmente a cada ano que ele é realizado. Não só na exposição comercial, como também com conteúdo técnico de alta relevância, apresentado por palestrantes, profissionais e especialistas, tanto do Brasil como de outros países também. O setor movimenta 25 bilhões de reais por ano, mas o potencial é bem maior. Poderia faturar mais 14 bilhões. Isso porque o país produz 79 milhões de toneladas de resíduos e apenas 3% são reciclados. É um dinheiro que ainda está no lixo. O vice-presidente da República e senador eleito, Hamilton Mourão, esteve no evento. Ele falou sobre sustentabilidade e aquecimento global, assuntos relacionados ao reaproveitamento de materiais. Temos que, aqui no Brasil, aprender, mudar a cultura do nosso povo para que aquilo que a gente antes jogava fora, entenda que esse jogar fora ele pode ser mais bem utilizado no sentido de ser transformado e voltar a ser utilizado. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve desembarcar a qualquer momento em Brasília para acompanhar os trabalhos da equipe de transição de governo. O repórter Igor Damasceno tem os detalhes para a gente ao vivo. Boa noite, Igor.
Oi, Érica, boa noite a você, ao Lacombe e também a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a expectativa de chegada do presidente é até às 8 horas da noite. Lula deveria ter desembarcado no aeroporto internacional daqui de Brasília por volta das 7 horas, só que ainda não desembarcou. Apesar de chegar hoje na capital federal, Lula só deve cumprir a agenda oficial mesmo amanhã. Primeiro, pela parte da manhã, ele vai se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e depois segue para um almoço com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Os dois encontros servem para aprimorar a articulação política dentro do Congresso Nacional e conseguir apoio de parlamentares para aprovar a PEC de transição, que é a principal aposta do próximo governo para conseguir cumprir promessas de campanha, como, por exemplo, manter o valor do Auxílio Brasil em R$ 600 e dar um aumento real para o salário mínimo já a partir de janeiro. Neste instante, aqui no Congresso Nacional, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que também coordena a equipe de transição de Lula, ele está reunido na comissão mista de orçamento com o relator dessa comissão, o senador Marcelo Castro. Isso para definir os próximos rumos da PEC de transição. A verdade é que Marcelo Castro e Geraldo Alckmin têm se encontrado praticamente todos os dias para definir os rumos dessa PEC. Ele busca mais articulação política, conta aí com senadores e também com deputados aqui no Congresso Nacional, apesar de enfrentar alguma resistência do Partido Liberal, a legenda do presidente Jair Bolsonaro. Mais cedo, Geraldo Alckmin divulgou alguns nomes que vão participar da equipe de transição, entre eles parlamentares e políticos do chamado Centrão. Vamos conferir na reportagem. A assinatura da portaria oficializa a transição de governo. Até o dia 31 de dezembro, membros do PT e políticos que apoiam a próxima gestão vão trabalhar em conjunto com o governo federal. Coordenada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, a equipe deve fazer uma espécie de auditoria nos cofres públicos e analisar a situação fiscal do país. Alckmin afirmou que esse processo será transparente e pacífico. Esse é um trabalho de 50 dias. É um trabalho de praticamente 2 meses, que é de agora até a posse, para ser exato, até uma semana depois da posse. Então, esse é um trabalho buscando informação, continuidade de serviços públicos, não interrupção de serviços públicos, transparência, enfim, regido por lei e pautado aí no interesse público. A transição terá 31 grupos técnicos divididos em 5 grandes comissões. Quem vai liderar esses grupos é o ex-ministro Aloysio Mercadante. A senadora Simone Tebet, do MDB, vai liderar o grupo de assistência social, com outros 3 políticos. Henrique Paim vai cuidar da comissão de educação. Na área econômica, André Lara Rezende e Pércio Arida, criadores do Plano Real, serão os líderes. Guilherme Melo e Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, também integram a equipe. Os demais nomes serão divulgados à medida em que Lula conseguir mais apoio no Congresso Nacional. Hoje, o PT oficializou o apoio do MDB. Hoje nós já vamos apresentar, com certeza, a partir de amanhã, a formalização, o nome de 10 partidos políticos que estão conosco, que estiveram durante o processo eleitoral, no primeiro turno, também no segundo turno, incluindo o PDT. E nós gostaríamos muito que o MDB participasse desse conselho político do governo de transição. Para a gente já discutir as questões programáticas, o que vem pela frente, as dificuldades que nós estamos, que podemos ter, enfim. Isso sem prejuízo de indicação também de técnicos e de pessoas que possam nos ajudar no processo dos grupos de trabalho da transição. Apesar da divulgação de nomes que vão integrar a transição de governo, políticos da oposição reclamam da demora na confirmação dos ministros. Parlamentares do Partido Liberal acreditam que esse atraso pode, inclusive, atrapalhar o mercado financeiro. Alckmin explicou que os nomes que integram a transição não necessariamente vão ser ministros do próximo governo. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, rechaçou a possibilidade de uma aproximação da legenda com o governo do presidente eleito Lula. Costa Neto disse que o partido vai fazer uma oposição responsável. O anúncio foi feito ao lado de deputados e senadores do partido. Segundo Valdemar Costa Neto, a partir do ano que vem, a legenda vai usar toda a sua força na Câmara e Senado para se opor ao governo do presidente Lula. A maioria dos deputados
e senadores escolhidos pela nação brasileira são defensores dos mesmos ideais que o Partido Liberal defende. Ideais, valores e bandeiras que foram glorificados com a chegada do presidente Bolsonaro ao nosso partido. Portanto, o PL não renunciará às suas bandeiras de ideais, será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente. Nessas eleições, o PL conquistou a maior bancada no Congresso Nacional, com 99 deputados e 14 senadores. O partido pretende fazer valer sua força e já negocia os comandos das duas casas. O PL deve apoiar a reeleição de Arthur Lira, do PP de Alagoas, para a presidência da Câmara, em troca do apoio para a presidência do Senado. O primeiro embate com o futuro governo, no entanto, será ainda neste ano, com a discussão da chamada PEC da transição. O governo eleito quer uma autorização para extrapolar o teto de gastos em mais de 150 bilhões de reais. O valor exato ainda não está confirmado e, segundo o líder do governo Bolsonaro no Senado, essa indefinição é um dos motivos para não apoiar a proposta. A gente não sabe nem quem é o ministro da Economia do próximo governo. Aliás, o próximo governo começa em janeiro. Então, quem é o ministro da Economia que vai avalizar? E que proposta, que valor vai tirar de onde? Qual é o impacto? Vai subir o dólar? O que vai acontecer? Vai aumentar o preço do combustível, que a gente com tanto trabalho segurou? O que vai acontecer? A gente precisa conversar com o próximo ministro ou com os indicados por ele. Apesar do impasse em torno da PEC da transição, o presidente do PL disse que o partido fará uma oposição responsável, ou seja, não vai se opor a temas de interesse público e do país. Segundo Valdemar Costa Neto, essa posição foi negociada diretamente com o presidente Jair Bolsonaro, que deverá assumir uma posição de destaque no PL após encerrar o mandato. Bolsonaro foi convidado a ser o presidente de honra do partido. O presidente Bolsonaro devolveu ao nosso povo o orgulho de ser brasileiro. Enfrentou uma crise mundial gerada pela pandemia e pela guerra. E ainda assim, fez nossa economia crescer, gerando empregos e oportunidades. Nos sentimos muito felizes se o presidente Bolsonaro assumisse a presidência de honra do Partido Liberal. Valdemar Costa Neto disse ter a certeza de que Bolsonaro irá se candidatar à presidência da República novamente em 2026. Sobre a possibilidade de questionar o resultado dessas eleições, ele afirmou que vai depender da auditoria feita pelas Forças Armadas. Segundo o Ministério da Defesa, o resultado da fiscalização será divulgado nesta quarta-feira. Ele só vai questionar o resultado se tiver algo real na mão. Se não tiver, ele não vai fazer isso. Ele já deixou claro isso aí. Então, nós estamos esperando agora o relatório do Exército amanhã para ver se tem alguma coisa consistente para que ele possa questionar o TSE. E o anúncio de que o Partido Liberal fará oposição ao governo do PT é o assunto da rodada de opinião. A fala do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, colocando o partido como principal frente de oposição no Congresso, foi muito mais incisiva e dura do que o PT esperava. Valdemar não só fechou as portas para Lula, como adotou o tom que agrada à base política de Jair Bolsonaro. Falou em combater o comunismo, o socialismo e tentar barrar a agenda de esquerda. Mas deixou claro que Bolsonaro será o líder da oposição e terá respaldo para isso. O PL deve ter quase 100 deputados, 14 senadores, terá apoio de uma série de políticos liberais e conservadores eleitos por outras siglas. E para quem só tem a lembrança do PL como governista, é só resgatar como o partido se posicionava nos anos de Fernando Henrique Cardoso. Tudo indica que Lula terá dias difíceis no Congresso Nacional. Valdemar Costa Neto é pragmático e adesista. Com uma máquina gigante nas mãos, nunca teve tanto poder. Mas sabe que foi conquistado às custas da popularidade de Bolsonaro, a quem Valdemar chamou de nosso capitão e cabo eleitoral com 58 milhões de votos. Bolsonaro será presidente de honra do partido, com salário poupudo e estrutura para fazer oposição ao comunismo imaginário representado por Lula. Os dois recados mais importantes da entrevista do chefão do PL são de que, o partido
brigará para comandar o Senado. Se conseguir, terá poder para frear projetos do PT e enfrentar o STF. E 2, Valdemar não reconheceu o resultado das urnas e condicionou ao relatório do Ministério da Defesa a ser apresentado amanhã. Semeia, assim, o discurso antidemocrático. O PL dá mostras de que pode seguir o rumo do Partido Republicano nos Estados Unidos, capturado e radicalizado por Donald Trump. Bolsonaro pode ter, enfim, um partido para chamar de seu. O Tribunal de Contas da União concluiu a auditoria nas urnas eletrônicas no segundo turno das eleições. Como no primeiro turno, o TCU não identificou falha ou inconsistência no sistema eletrônico de votação. Segundo o tribunal, a auditoria concluiu que as urnas são confiáveis e que não houve divergência entre os votos registrados e os números da apuração divulgados pelo TSE. Mesmo com a redução do número de bloqueios de estradas pelo país, o Ministério da Justiça autorizou a ação da Força Nacional nas rodovias de Rondônia. O objetivo é garantir a livre circulação e a segurança nas estradas. Os militares vão atuar durante 15 dias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, existem apenas 3 interdições parciais no Pará, em Rondônia e Mato Grosso. Nenhuma via está bloqueada. A PRF também informou que 65 pessoas foram presas e mais de 7.300 multas foram aplicadas. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a decisão da ministra Carmen Lúcia de suspender a medida provisória que permitia adiar repasses das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II para o setor cultural. Segundo a ministra, a medida impede o apoio à cultura. Com a suspensão, o governo federal vai ter que repassar aos municípios, ainda este ano, quase 4 bilhões de reais e incluir no orçamento para o ano que vem quase 8 bilhões de reais. Se você quiser rever esta edição do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. É só acessar youtube.com/Notícias Rede TV. Rede TV News fica por aqui. Uma excelente noite para você. Boa noite, até amanhã.